Desde já eu cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor, aqueles que se chegaram na hora da oração. Quero que os irmãos abram a palavra no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo 5, a qual vai dizer assim: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E afastando-se e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam num outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quero que vocês abram também no livro de João, capítulo 21. João 21, que vai dizer assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E se manifestou assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e acharei. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados.
levando a rede cheia de peixes. Logo que saíram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhardes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. A gente vai ver aqui uma palavra muito conhecida, a qual Pedro ali era um homem pescador, um homem trabalhador, um homem que seguia do fruto do seu trabalho, né? Que era pesca, que levava comida para casa, que levava ali, pagava os seus impostos, ali servia ali de venda, né? Tudo que ele pescava, enfim. A gente vai ver que Simão, ele já não era um homem jovem, ele já era um homem já de, vamos dizer assim, de experiência no ramo que ele tinha, no trabalho em que ele possuía. Um homem que já tinha experiência no que fazia. E a gente vai ver que numa dessas situações em que Pedro já estava acostumado a ir à pesca e voltar com os peixes, fazer a sua rotina, né, de sempre, aconteceu um imprevisto. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele ficou ali, foi para pescar. Só que vai nos dizer a palavra de Deus em Lucas capítulo 5 que Pedro e alguns dos homens que estavam a pescar junto com ele ali, porque vai dizer no versículo 2 que havia 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores havendo descido dos barcos, estavam lavando as redes. Porque já toda vez que pescava, né, e que tiravam ali, era feito essa mesma rotina de cuidar, talvez do barco, das redes. Porém, eles trouxeram ali o seu material de trabalho, e vai nos dizer que levaram os seus barcos, suas redes para pescar, para fazer o que era de rotina. E vai acontecer que, sendo de rotina, entraram dentro dos barcos, foram até o mar. Só que nada do que era rotineiro aconteceu. Vai nos dizer que passam-se, não sei a hora que eles estavam, desde a hora que eles estavam começando a pescar, mas se fosse de manhã, eles estavam de manhã, passou a tarde, passou o comecinho da noite, passou a noite, passou a madrugada e nada de ter apanhado nenhum peixe. A Bíblia vai nos dizer que eles ficaram a noite toda tentando pescar alguma coisa. A Bíblia vai nos dizer que eles tentaram a noite toda se esforçando, jogando a rede, tirando, jogando a rede, tirando, no mesmo lugar ou em outro lugar, ou mais fundo, ou mais raso, ou para a direita, ou para a esquerda. Vai nos dizer que não importa a posição que eles estavam, vai dizer que eles tentaram a noite inteira. Ou seja, Pedro estava ou mais algum dos pescadores, que acredito que um ali e ficava cutucando o outro: vamos mais uma vez, vamos mais outra, vamos tentar mais uma, vamos agora que agora vai, vamos por ali, vamos por aqui. Mas mesmo assim, com tanta experiência que eles tinham, com todo o trabalho que eles já faziam, com toda a sabedoria que eles já tinham, nada conseguiram pescar naquele dia.
A Bíblia vai nos dizer que Pedro desce do barco e os outros pescadores também já vão rumo a lavar as redes. Já vão rumo a pegar e a guardar, porque já estavam cansados. Passaram a noite toda tentando fazer uma coisa que não deu certo. Mas vai dizer a palavra de Deus que em Provérbios, capítulo 8, verso 17, que Deus ama aqueles que buscam Ele de madrugada. Sabe quando a gente está orando a Deus de madrugada, parece que a fila ela é menor. O Senhor ele fala que ama aqueles que buscam de madrugada, porque Ele sabe que aqueles que realmente se importam em andar com Deus, andar grudado, andar e sentir a presença, sentir algo diferente, vão buscar Ele em momentos que outras pessoas não farão. Fazer andar na contramão do que outras pessoas fariam. Por mais que Pedro era um homem que era genioso, um homem que era bravo, talvez ele estivesse preocupado porque sabia que daquilo ali era o fruto do seu trabalho, aquilo ali era o seu trabalho. E se não tivesse como fazer, o que é que aconteceria depois? Quantos dias ele ia ficar? A preocupação bateu. E talvez um daqueles que estavam ali clamaram ao Senhor. E da mesma forma, eu pergunto para você, quantas vezes nós descemos, você desceu na madrugada buscando por alguma provisão de Deus, buscando por alguma intercessão de Deus e achou que nada aconteceu quando Deus já estava fazendo algo por você, algo pela sua família, algo pela sua casa, algo pelo seu ministério, algo pelo seu filho, algo por qualquer coisa que você tem pedido. Muitas das vezes nós não enxergamos o milagre de Deus porque às vezes o Senhor não faz milagre instantâneo. Ele é paciente. Vai nos dizer a palavra que Pedro ficou a madrugada inteira tentando uma coisa. E que quando ele saiu dali, quando tirou o barco dali, algo aconteceu. Jesus apareceu. Vai nos dizer a palavra que Jesus pediu o barco deste homem para pregoar a palavra. Jesus sentando no barco, depois que deu todos os seus ensinamentos, vai nos dizer então que devolve o barco e fala: olha, vai até lá o mar alto e lancem as vossas redes. E Simão disse para ele: mas Senhor, eu trabalhei a noite inteira e nada a gente conseguiu pegar. A gente não conseguiu pegar nada. A gente não conseguiu apanhar nem um peixinho sequer, mas porque o Senhor está falando, eu vou voltar lá e vou fazer de novo. Não importa quantas das vezes você tem lançado a sua rede. Não importa qual lado você tem buscado, qual lado você tem lançado, em que profundidade você tem ido. Quando o Senhor falar para você fazer algo, faça. Porque agora você não está fazendo segundo a tua vontade, você está fazendo segundo uma ordem do Senhor. Quando a gente encontra a Jesus em verdade, algo diferente acontece. Pedro podia não ter certeza de nada, mas quando Jesus falou, ele sabia que algo ia acontecer. Tinha que acontecer. Só que muitas das vezes a gente coloca limites no que Deus pode fazer na nossa vida. Talvez Pedro achou que jogando a rede ele pegaria poucas quantidades de peixe, mas pegaria algumas quantidades. Mas quando Jesus chega num lugar para fazer uma movimentação, para trazer milagre, é em abundância. Jesus ele faz tudo com perfeição, tudo para alegrar o meu e o teu coração. Quando o filho dele pede, clama, ele não é aquele que vira as costas, ele é aquele que abre os braços e diz: eu estou aqui. O que vai acontecer é que quando Pedro volta para aquele lugar de vergonha, aquele lugar que muitos ali talvez estavam perto, ali olhando, viram que não deu certo, Pedro volta de novo porque ele estava seguindo uma ordem de Jesus. Por mais que a situação esteja vergonhosa, humilhante, por mais que as pessoas desacreditem naquilo que Deus mandou você fazer, faça, porque é Deus que está mandando você fazer e vai dar certo. Vai nos dizer a palavra de Deus que então Pedro, quando tira aquela rede, tem muitos peixes. Tanto que tiveram que pedir ajuda para outras pessoas, porque o barco se encheu tanto que quase virou. Uma noite pode mudar o rumo de uma situação. Pode te deixar entristecido, pode te deixar abatido. Mas a palavra vai nos dizer que o choro dura a noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer.
Às vezes a gente está com o coração tão apertado, tão desacreditado de tudo, e a gente pensa que nada mais vai dar certo. Por conta de que uma noite ruim aconteceu, por conta de uma falta de alguma coisa, por conta de um exagero de algo. A gente pensa que por conta dessa noite ruim, um amanhecer maravilhoso da alegria não vai aparecer. E o Senhor Jesus, Ele é a própria alegria. Pedro não precisou ir até Jesus, Jesus veio até Pedro. E Jesus deu uma ordem para Pedro e deu uma oportunidade de Pedro crer ou não crer. Assim como uma noite pode mudar totalmente o rumo da situação, o dia também pode fazer transformar a situação que está te abatendo. Porque assim como tem dito nessa semana, a última palavra ela vem do Senhor. Vai nos dizer a palavra em João capítulo 8 que havia uma mulher que tinha sido pega em adultério. E a gente vai ver que essa mulher, ela é trazida pelos fariseus em um ato de adultério, ou seja, não foi porque contaram, não foi porque foi um pombo correio, não, foi porque viram que ela estava adulterando, mas trouxeram somente a mulher de encontro a Jesus e falaram para Jesus: olha Jesus, a lei de Moisés fala que a gente tem que apedrejá-la, e o Senhor, e você, o que diz? A gente vai ver que Jesus, ele estava escrevendo, ele estava ensinando e escrevendo ali na areia. E a gente vai ver que quando ele ouve esta acusação, ele continua a ficar prostrado, escrevendo na areia, e eles perguntam novamente: e aí, o que o Senhor diz? Porque não importa a acusação que está vindo pelas leis mosaicas, não importa se é romana, não importa qual seja, a última palavra sempre vai vir de Deus. Não importa quantos acusadores estejam rodando a tua vida, não importa quantos estejam fofocando sobre a tua história, criando casos sobre a tua história, te afrontando, te afligindo, porque a última palavra quem dá ainda é Deus na tua vida. Da mesma forma com aquela mulher, eles não poderiam pegá-la e apedrejá-la, não, tiveram que trazer até Jesus, tiveram que mostrar até Jesus, porque Jesus tinha uma obra na vida daquela mulher, assim como Jesus tem uma obra na tua vida. E naquele imediato momento, quando o Senhor dá a ordem e fala: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Então a gente já vê que todos saíram, e só fica aquela mulher e Jesus. E Jesus fala para aquela mulher: onde é que estão os seus acusadores? E ela fala: não tem ninguém. E ele diz: eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O que o Senhor espera? Confiança. Confie naquele que escreve os teus dias. Confie naquele que você ora, naquele que você busca de madrugada. Confia naquele que você bate na porta, naquele que você pede: julga a minha causa. Confia naquele que pode fazer provisão da onde não existe. Confia. Pedro confiou. Para dizer a palavra que depois de tanto milagre que aconteceu num só dia, Pedro olhou e viu que o milagre era estrondoso. Porque tendo a sabedoria de um pescador, ele saberia que não teria como pescar aquela quantidade de peixes imensa em só uma jogada de rede. Pedro vai de encontro a Jesus e fala: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Reconhecimento de quem você é. O Senhor vai nos dizer que Ele não veio para os sãos, e sim para aqueles que necessitam de cura. O Senhor não veio para aqueles que são sábios, mas aqueles que querem aprender coisas novas. O Senhor veio para aqueles que era para ser, mas aqueles que eram para ser não aceitaram, rejeitaram, e o Senhor abriu a porta para mim e para você entrar. Mas dizer a palavra que Pedro vê tudo aquilo, e o Senhor fala: ó Pedro, não se preocupa, que de hoje em diante eu te farei pescador de homens. Eu vou te fazer conhecer algo diferente. Eu vou te fazer ver algo que você ainda não viu. O que você viu é só o começo da caminhada. Ei, quantos milagres o Senhor já fez na tua vida? E você olhou e você se espantou e disse: Jesus, eu não mereço. Jesus, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho estrutura para ser usada dessa forma. E Jesus fala: eu te mandei, eu te escolhi, e eu vou te fazer como eu quiser fazer, da forma que eu quiser fazer. Pedro, no momento que escuta a palavra, Pedro faz o quê? Leva os barcos até a terra, deixa tudo e segue Jesus. Começa a andar com Jesus, vê os milagres de Jesus. Tem algumas escorregadas? Tem, mas tá do lado de Jesus.
Vai dizer a palavra então que chega uma época em que Jesus fala: ei, tem que ser preparada uma ceia. A gente vai ter que preparar uma ceia. Jesus junta ali todos os seus discípulos. Os discípulos ali reúnem ali um lugar, fazem ali a ceia. E Pedro fala para Jesus, quando Jesus começa a falar que ele vai morrer, que vai acontecer algo terrível com o Filho do Homem. E ali Pedro fala assim: ó, eu não vou te deixar que ninguém morra. Se o Senhor morrer, eu morro contigo. E Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante, meu filho, você vai me negar 3 vezes ainda. Por quê? Porque Jesus estava jogando uma praga em Pedro? Não, porque Jesus sabia quem Pedro era. Vá até onde você pode suportar. Tem gente que quando tem um encontro com Deus, sabe que é pecador. Mas quando começa a andar do lado de Jesus, acha que é tão santo quanto Jesus. A gente tem que ser santo quanto Jesus. Mas se baseia de uma santidade, de uma arrogância, que arrota a arrogância, não sendo. O Senhor fala na tua palavra, não é quem se humilhar será exaltado. O Senhor fala na sua palavra em Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 5, que Pedro, no momento em que Jesus fez tal milagre, Pedro falou: apartai de mim que eu sou pecador. Mas no momento em que Jesus fala que vai fazer alguma coisa, Pedro fala: eu vou com o Senhor até o fim. Jesus já sabendo que Pedro não era assim. Vai dizer a palavra que Jesus vai até o Sinédrio, vai julgado por Pilatos, acontece tudo aquilo. Jesus é morto. Quer dizer, Jesus é levado até o julgamento, é chicoteado, é maltratado. E ali naquele mesmo lugar vai acontecer que Pedro estava observando Jesus de longe. Lucas 22, 54. Pedro nega Jesus. 54 vai dizer assim: então prendendo-o, o levaram e o manteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Quem estava de perto, quem largou tudo para seguir Jesus, agora seguia Jesus de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Não se assenta, Pedro, na roda dos escarnecedores. Foi a primeira coisa que Pedro fez quando Jesus foi preso. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: também este estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Jesus sabe quando a gente é tentado, Jesus sabe quando a gente o nega, Jesus sabe de tudo isso. Jesus sabe quem é você, Jesus sabe até onde você pode ir, Jesus sabe o que você suportou, Jesus sabe o que Ele já fez por você. Jesus sabe dos seus erros, e assim como eu ouvi esses dias, o negócio muitas das vezes não é errar, mas é o não se arrepender do erro. No momento que Pedro viu o que ele estava fazendo, quando Jesus olhou para Pedro, Pedro lembrou imediatamente do que Jesus havia dito para ele: Pedro, você vai me trair. E Pedro se arrependeu. Pedro fugiu, Pedro se escondeu, Pedro não queria mais. Pedro estava se sentindo tão indigno. E vai dizer a palavra que nessa passagem de João, capítulo 21, que após Jesus já ter aparecido para os 11 discípulos, que Tomé não estava lá, depois que Jesus já tinha aparecido ali para eles, Jesus aparece outra vez. E estava todos eles juntos ali ao mar de Tiberíades. E se manifestou porque estava ali Simão, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e alguns outros discípulos. E o interessante é que no versículo 3 de João 21, Pedro vai dizer: vou pescar. Mas a missão de Pedro já não era mais pescar peixe.
No momento em que Pedro teve uma tal acusação, no momento em que Pedro teve um tal pecado, ele se esqueceu imediatamente de tudo o que Jesus havia dito para ele. Pedro, hoje em diante te farei pescador de homens. Pedro, a partir de hoje você tem a chave da minha igreja. Pedro, a partir de hoje você vai ser fundador da minha igreja. Pedro, você vai ser o líder. Pedro, você vai ser um apóstolo. Pedro, você vai ser usado. Pedro se esqueceu. Quantas vezes você tem se esquecido do teu valor nas mãos de Jesus? Jesus fala, tu és valoroso, tu és meu, tu és escolhido, tu és separado, tu és remido, tu foi transformado para fazer uma obra e você tem deixado para trás dizendo, Senhor, eu não estou preparado, Senhor, mas eu pequei, Senhor, mas eu tropecei, Senhor, mas eu caí, e o Senhor está estendendo a mão falando, se levanta porque eu estou aqui. Pedro vai dizer que vai pegar rede, vai pescar, vai pegar barco, e outros discípulos vai com ele, porque Pedro agora era líder. Deus deu a essa função a Pedro. Pedro vai agora pescar. Tá bom. Mas eles não conseguiram pegar nada. Ficaram a noite toda. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Olha que maravilha. E perguntou para eles, ei, vocês têm alguma coisa para comer? E eles do barco disseram, não, nós não temos nada. E Jesus mais uma vez disse, lança a rede para a direita. Ei, quantas vezes eu já te deu a estratégia certa e você tem esquecido da estratégia que Deus te deu? Não fique menosprezando o dom que Deus te entregou. Não fique menosprezando as palavras que Deus tem falado ao teu coração. Não fique menosprezando as coisas que você faz para Deus, porque todas que se fizer de coração são especiais diante dele. Você é especial diante dele. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas Jesus não precisa de ninguém, Jesus não é isso, Jesus não precisa... É claro que ele não precisa de nada para agir. Dele é a sabedoria, dele é o reino, dele é o poder, dele é a terra, dele é tudo. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de sentir o grandioso amor dele. Porque senão, que sentido teria Deus enviar seu Filho a nós? Que sentido teria Jesus derramar o teu sangue na cruz do Calvário por mim e por você? Que sentido teria se não fosse por um imenso amor? Vai dizer a palavra que Pedro começa ali a pescar, joga a rede, pegar o peixe. E ali alguns começaram a conversar. João começou a falar, olha Pedro, tu sabes que é Jesus, tu sabes que é o Senhor. Quando Pedro soube que era o Senhor, Pedro se vestiu, Pedro se lançou no mar e foi até o encontro de Jesus, puxando as redes. E Jesus fez tudo bonitinho. Fez ali uma brasa, um pão, e eles trouxeram um peixe. E Jesus fala no versículo 12, João 21, 12. Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ficava perguntando quem és tu, quem é o Senhor, porque sabia que era o Senhor Jesus. Vai dizer a palavra que Jesus ali faz um cenário todinho. Jesus faz a brasa, Jesus faz Pedro se lembrar da promessa, Jesus faz Pedro se aproximar novamente, com o mesmo milagre que Jesus encontrou pela primeira vez. Olha o cuidado de Deus. Quando muitas das vezes a gente está num momento de provação, de dificuldade, e o Senhor nos leva lá atrás, fala, lembra daquilo que eu já fiz por você? Lembra do milagre que eu já operei na tua vida? Lembra de como você me orava? Lembra como você me sentia? Lembra como você buscava a minha presença, a minha palavra, o meu espírito? Lembra de como você era lá atrás? E Jesus fez a mesma coisa, só que Jesus fez de uma forma diferente. Jesus fez da mesma forma que no lugar que Pedro traiu Jesus, Jesus fez o mesmo cenário. Vai dizer que ele estava no meio da roda, sentado perto de uma fogueira. Jesus faz uma fogueira e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, eu te amo. E Jesus vai perguntar a segunda vez, Pedro, tu me amas? E ele fala assim, Senhor, eu te amo. E ele vai perguntar a terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro, na hora, sentiu o pecado, o peso, a consciência. Começou a doer.
E por mais que ele tivesse errado, não queria dizer que ele não amava Jesus. Porque Jesus sabia. Uma coisa que a gente tem que entender é que Pedro negou Jesus, mas Jesus não negou a Pedro. Tem gente que muitas vezes se afasta da igreja, se afasta do ministério, se afasta da palavra de Deus, dos caminhos de Deus. Mas Jesus em nenhum momento se afastou. Jesus está no mesmo lugar, esperando no mesmo lugar. E se possível for, ele vai usar o mesmo lugar que o diabo usou para te humilhar, para te desonrar, para fazer você ser honrado novamente. Pedro, no mesmo lugar. Não foi no mesmo. Não foi no lugar exato. Mas é o mesmo cenário. A fogueira está aqui. Você me negou 3 vezes. Pedro, você me ama? Amo. Você me ama mesmo? Amo. Você me ama de verdade? Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo. Precisa. O Senhor também é carente quando a gente fala pra Ele: Senhor, onde é que o Senhor tá? Porque o Senhor não me ouve, o Senhor tá esperando. Será que você me ama? Será que você responde pra mim, busca pra mim, falando: Senhor, como eu te amo. Senhor, como eu acordei feliz hoje na Tua presença. Senhor, como eu sou abençoado, bem-aventurado por ouvir a Tua palavra, por estar saudável, por ter uma comidinha bem feita dentro de casa, por ter um teto onde me abrigar, por ter saúde, por minha família toda estar saudável. Senhor, como eu sou agraciada pela Tua presença, como a Tua misericórdia me alcança. Será que você olha para Deus alguma hora do seu dia e fala: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo? Será que na minha caminhada eu tenho mostrado o quanto eu te amo? Será que quando eu falo algo de Ti, da Tua palavra, eu tenho mostrado o quanto eu tô te amando, o quanto eu tô te buscando, o quanto eu te desejo? Pedro, Tu me amas de verdade, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Porque a partir de agora, eu selo um novo decreto contigo. Eu selo uma nova história com você. Assim como diz a palavra de Deus, o passado é deixado para trás. Eis que faço coisas novas. Tudo que a gente carrega é bagagem. Tudo que a gente carrega é experiência. Bem ou mal. Se falaram bem, se falaram mal. Se te julgaram bem, te julgaram mal. Se tacaram pedras ou te deram flores. Tudo é bagagem, tudo é projeto e plano de Deus. Tudo é para forjar o meu e o teu caráter, quem somos diante do Senhor. E o mais importante é não nos esconder diante do Senhor. Tem gente que ainda se esconde, tem gente que ainda prega, mas não é de verdade. Tem gente que ainda louva, mas não busca a verdade. Tem gente que ainda sente a presença de Deus, mas não consegue andar na verdade. E Jesus, quando ele perguntou para Pedro: Pedro, mesmo você tendo me negado, mesmo você tendo ali me esquecido no momento, mesmo você tendo me deixado de lado, Pedro, você ainda me ama, porque o que importa é o agora, não foi o passado. É o que você vai decretar para mim agora, aqui, agora, desde já. Porque o inimigo quer te derrubar, mas eu quero te fazer pescador de homens. A promessa de Deus para Pedro pode ter acabado, mas a promessa de Jesus para Pedro, promessa de Deus não, a promessa na cabeça de Pedro pode ter acabado, mas a promessa de Jesus não termina. Ele espera. E aquele que espera pacientemente no Senhor é resgatado por Ele. O mesmo cenário que o inimigo usar para te derrubar é o cenário que Deus vai usar para te exaltar, para usar a tua vida, para manifestar a obra que Ele tem para fazer em você. E se até agora você não conseguiu sentir, você não conseguiu ouvir, você não conseguiu se aprofundar, pega um tempinho. Em vez de orar para pedir a Deus, hoje eu chorei muito aqui dentro de casa. Pega um tempinho só. Ouve alguns louvores. Senta com Deus mesmo, conversa com Ele. E Ele vai te perguntar: você me ama de verdade? Hoje a pergunta é, por mais que no momento de euforia a gente se joga na presença de Jesus, Jesus quer saber: e no momento difícil você me ama? E quando tá tudo dando errado, você ainda me ama? Será que você tem estado comigo por, não sei, por até mesmo, como muitos fazem, por barganha ou por amor de verdade? Jesus diz na tua palavra: aquele que me ama segue os meus mandamentos.
Essa é a única condição que o Senhor Jesus nos mostra. Aquele que ama, segue. Porque a gente não recebe o céu porque a gente é merecedor, mas porque a gente crê que há um céu acima de nós que está nos esperando. Não é porque somos merecedores, não é porque somos santos. É claro, devemos nos limpar, devemos cada dia mais nos santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Mas a gente precisa, irmãos, exercer o amor que temos ao Senhor. Senhor, eu te amo. Senhor, eu sei que está tudo dando errado, mas eu confio em ti. Senhor, eu sei que a saúde está precária. Eu sei que está faltando alguma coisa no dinheirinho de casa, mas eu te amo. E eu sei que o Senhor faz todas as coisas por mim. Eu sei que por mais que eu possa ir até um determinado lugar, até a minha força se acabar, eu sei que há alguém que está à minha frente e que a força é inabalável, que a presença é imutável, em que em todos os lugares o Senhor habita. E o Senhor está. E se hoje faltou para mim, é porque outro está necessitado do teu favor. É porque outro está necessitado da tua presença. Talvez eu sei que o Senhor é onipotente, é onipresente, é onisciente. Mas eu sei que se hoje para mim faltou, o Senhor teve que recorrer a alguém, ajudar alguém, pegar ali alguém nos seus braços. Porque verdadeiramente esse talvez estava caído. Ei, Deus não te abandonou não. Deus não esqueceu de você. Deus não deixou você de lado. A gente é que muitas das vezes no dia a dia, assim como Pedro, acompanhando Jesus, andando de lado, vendo os milagres, mas no momento da maior dificuldade de Jesus, Pedro fingiu que não conhecia ele. E às vezes quando a gente é indagado, é crente, vai pra igreja, você é aquele que faz isso, aquilo dentro da igreja. E aí a gente fala, não, eu não sou assim, não sou desse jeito. A questão é que servir a Deus não existe outra palavra. Não existe talvez. É sim ou não. Então a gente tem que andar, por mais que a gente erre, começar a se consertar, a andar segundo o que Deus projetou na nossa vida, em verdade, buscando cada dia mais estar santificado na graça, para que possamos ver aquele que nos chamou. Por mais que a caminhada tenha sido difícil, Jesus nos pergunta todos os dias se estamos verdadeiramente, de verdade, esforçados a amar Ele acima de todas as coisas e em todos os momentos. Porque vai dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez ou o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, olha só, na fome, na tribulação, na angústia, na perseguição, na nudez, no perigo e na espada, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos amados por Deus e devemos esse amor a Ele também. Ele não nos pede, Ele não nos cobra, Ele não está em cima de nós, cobrando a todo momento. Não é isso que eu quero que você entenda. Eu só quero que você entenda que da mesma forma que você é carente de Deus, Deus também é carente de te ouvir. De ouvir sua gratidão, de ouvir que você o ama. O Espírito Santo, ele é sensível. E quando a gente torna essa sensibilidade ao Espírito Santo, a gente sente coisas inimagináveis. Vai dizer, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a declaração que Paulo faz, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o amor de Deus pode todas as coisas por nós, se o amor dele por nós é tão forte, o nosso tem que ter a mesma estrutura por ele. A gente tem que exercitar, amar a Deus acima de todas as coisas. Não é pegar uma Bíblia e ler, não é ouvir um louvor e saber cantar, não é orar e fazer divãs repetições, assim como o Senhor diz na tua palavra. É exercitar um amor incondicional ao qual Ele tem conosco. Mesmo que fique difícil, alguma hora vai apertar uma parte aqui, outra ali. Deus vai tentar provar a tua fé,
Mas não se esqueça que acima de todas essas coisas, assim como o Paulo disse em Romanos, Deus é com você. E em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E assim como Pedro estava com Jesus, e Jesus respondendo a ele: se tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Jesus, ele pede para você, não é só pastor que apacenta ovelha. Você tem um ministério dentro da tua casa. Você tem um ministério dentro do teu trabalho. Você tem um ministério dentro da escola, dentro das suas amizades. Você tem um ministério. Você foi chamado. E Deus fala para você: se você me ama, transmite esse amor ao próximo. Se você me ama de verdade, transmite a caridade ao próximo. Se você me ama de verdade, assim como eu te perdoo, perdoe o próximo. É assim que o nosso Senhor Jesus trabalha, na minha e na tua vida. Então que possamos, a cada dia mais, olhar para Ele e não somente pedir, mas sim agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Por mais que esteja passando um momento difícil, agradeça. É Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que Deus possa falar ainda mais no coração de cada um dos irmãos, que a palavra possa falar com vocês, né? Que vocês possam ler e Deus possa revelar a vocês de uma forma particular a cada um. Que a gente possa se apegar mais no Evangelho, que a gente possa se apegar mais em Jesus, em conhecer o Deus da Bíblia, conhecer o Jesus que fala, conhecer o Jesus que a gente prega. Porque muitas das vezes a gente não conhece, a gente só fala. E naquele momento, por mais que Pedro estivesse assustado do pecado que ele cometeu, da negação que ele teve, Jesus olhou para ele e mostrou que ele não precisa ter medo. Por mais que o erro foi cometido, Jesus está à espera de que eu e você nos dizemos a Ele, para que Ele possa nos dar uma nova ordem, uma nova trajetória para a nossa vida. Nada dos planos de Jesus mudou, nada dos planos de Deus mudou. Nós é quem mudamos, mas Deus está esperando que nós venhamos resgatar os planos que Deus tem para nós. Amém?